Oi, gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Anne Evans, sou conhecida também como Professora Anne, e esse é o canal Vergonha de Quê? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E esse vídeo faz parte do projeto de estudo de livros deste canal. E nós estamos estudando o livro da Brené Brown, que é esse livro aqui. Eu achava que isso só acontecia comigo. Esse é o vídeo 2 do estudo do capítulo 1, né? Nós temos o vídeo 1, que é o estudo da introdução. E este é o vídeo 2, que é o estudo do capítulo 1 do livro, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você se inscrever neste canal, deixar o seu like, porque isso me ajuda a crescer, né? Me ajuda a entregar esse conteúdo para um número maior de pessoas, e quanto mais pessoas assistindo, mais possibilidade eu tenho de entregar mais conteúdo gratuito e mais pessoas vão sendo beneficiadas, tá bom? Hoje eu tenho um pedido especial. Eu estou fazendo esse formato aqui hoje diferente, né? Eu vou pedir para você me dizer qual formato de aula é melhor para você estudar. Meus cachorros estão se matando aqui. Por favor. Meus cachorros estão se matando. Então, eu vou pedir para você me dizer nos comentários qual é o melhor formato. Se é esse aqui da aula de hoje, né, que vocês vão ver daqui a pouquinho, com a exibição dos slides e explicação com slides, ou se é o modo tradicional, comigo falando, explicando, sem a apresentação dos slides, ou se você gostaria de me ver numa parte na tela, assim como você está me vendo aqui, e metade eu na tela e metade os slides, tá bom? Então, você pode comparar. Acessar o link que está aqui na tela em algum lugar, ou no card, ou na descrição deste vídeo, do vídeo da aula anterior, tá? Para me dizer se aquele formato é melhor ou se esse formato aqui é melhor, tá bom? Desde já agradeço, peço mais uma vez que se inscreva no canal, compartilhe o link se fizer sentido para você, deixe o seu like, deixe o seu comentário com perguntas que eu vou responder para todo mundo, tá bom? Então vamos lá, dados os primeiros recados. E reforçando mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar suas dúvidas e também de compartilhar o vídeo se fizer sentido para você. Se você acha que alguém vai gostar de ter acesso a esse conteúdo, compartilha lá o link, tá bom? Você vai estar me ajudando muito e nós estaremos trocando uma energia aí de conhecimento, de reconhecimento e de auxílio mútuo, tá certo? Não sei se vocês já assistiram o vídeo número 1, né, do estudo da introdução. Então, para relembrar mais uma vez, esse vídeo faz parte do projeto de estudo de livro desse canal, e nós estamos estudando aqui o livro Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo, da autora Brené Brown, que é uma cientista social americana, e ela pesquisou e estuda até hoje, durante mais de 25 anos, o tema vergonha, vulnerabilidade, empatia, tá bom? Então, a gente está trabalhando nesse tema aí, por isso que esse canal se chama Vergonha de Quê? Esse formato novo, depois você me fala se você gostou mais desse ou do formato de aula do vídeo número 1, da introdução, o link tá por aqui na tela, ou na descrição do vídeo, ou nos dois, tá? É o seguinte... O projeto Vergonha de Quê, né? Eu vou basear aqui a minha fala nos slides, né? Que eu já apresentei para vocês o projeto Vergonha de Quê. Esse é o capítulo 1 do livro, né? Como eu já falei, deixa aí suas dúvidas e comentários, se inscreva no canal. Os motivos desse vídeo de hoje são como a Brené, fazer, né, a gente entender como que a Brené começou a pesquisar sobre vergonha, o que é a vergonha, os conceitos de 4 conceitos importantes que vem nesse capítulo, que são os conceitos de constrangimento, culpa, humilhação e vergonha, a teia da vergonha, né, como que se forma, né, como que o sentimento, a emoção de vergonha, o hábito, a cultura da vergonha se forma, e também sobre vergonha, recriminação e poder, tá? Esses slides, eles estão disponíveis lá no grupo do Telegram. Então, se você quiser ir para imprimir ou assistir a apresentaçãozinha, tá lá também, tá? E lá no Telegram você vai ter acesso ao e-book, o resumo de cada capítulo, que cada vez que eu publico uma aula nova,
de um capítulo novo, eu publico junto o resumo, né, escrito do capítulo dentro do e-book ou apostila, como você quiser chamar. O objetivo número 1, apresentar a Brené, né? Brené é uma cientista social, como eu já falei. Ela, no início da carreira dela, 20 e poucos anos, ela trabalhava em uma instituição de terapia para crianças, né? E numa reunião com a equipe, o diretor dela falou a seguinte frase, né? Não se pode usar a vergonha ou a humilhação para fazer as pessoas mudarem de comportamento. E essa frase bateu muito fundo nela, né? Eu vou usar também aqui o caderno, que às vezes eu quero ler alguma coisa para você, tá? Então, aquela frase bateu muito fundo nela e, embora ela sentisse que tinha um significado, um peso muito grande, ela ainda não se sentiu satisfeita na compreensão daquele assunto. E isso fez com que ela pesquisasse pelos próximos 10 anos esse tema da vergonha e o que a emoção da vergonha representava e fazia na vida de uma pessoa, na vida da pessoa individualmente e também na vida da pessoa na convivência com os outros, né? Na sua interação, em todos os seus grupos, seja familiar, escolar, entre os amigos, na igreja, na sua relação da sociedade como um todo, né? E aí ela desembestou e foi pesquisar esse assunto vergonha. Compreendendo a vergonha, esse capítulo traz o conceito de vergonha. Conceito de definição, vergonha, nesse conceito inicial, eu digo conceito inicial porque no final do capítulo ela termina, ela acrescenta uma parte, ela conclui a conceituação de vergonha de uma outra forma, tá? Então, esse conceito inicial, que vem logo no início do capítulo, é o seguinte: vergonha, sentimento ou experiência intensamente dolorosa de acreditar que somos inadequados e, por isso, indignos de aceitação e acolhimento. A própria definição já dói, né? A própria definição já gera na gente uma dor, assim, um sentimento incômodo. É como a própria Brené fala, né? É difícil a gente falar sobre esse assunto, é difícil a gente discutir sobre o assunto vergonha. Aí, dentro das pesquisas dela, desse livro especificamente, foram mais de 300 mulheres, né, entrevistadas para que a pesquisa dela foi feita num grupo de mais de 300 mulheres. E quando ela pedia para as mulheres definirem vergonha, foi muito comum, ela registrou o aparecimento frequente de alguns adjetivos, né? Aí ela colocou lá, ó, devastador, a experiência, né, da vergonha uma experiência devastadora, nociva, desgastante, excruciante, solitária e de rejeição, entre outros adjetivos pesados, né? Então, essa emoção, ela, como na introdução, ela fala que a vergonha é uma epidemia silenciosa, né? Porque é difícil falar sobre isso, é incômodo falar sobre isso, e quanto mais a gente silencia, mais a vergonha cresce, e mais os danos são causados, e pior vai ficando na vida das pessoas, né? Aí ela vem aqui falando que quando a gente ouve falar de vergonha, nós temos 2 tipos de reação, né? Primeira, a reação de identificação e a segunda é a de distanciamento. O que isso significa? Quando a gente ouve alguém falar sobre uma situação de vergonha, a gente pode reagir se identificando com essa situação, ou seja, a gente fala, putz, já passei por isso, né? E aí, a gente tem 2 sentimentos quando gera a identificação. Primeiro, de você falar, caramba, que ruim, já passei por isso, e aí você retoma aquela vivência ali, aquela emoção, aquela dor, aquele incômodo da experiência que você já viveu. E a segunda, o segundo componente dessa reação de identificação é um certo alívio, porque você fala assim, bom, é muito ruim, mas não aconteceu só comigo, né? Esse é um sentimento que a gente se sente menos mal, a gente se sente um pouco aliviado de saber que outras pessoas também passam pela mesma situação, né? Pelo mesmo sentimento de vergonha causado pela mesma situação. Então, isso dá pra gente um certo conforto, né? Quando a gente não se sente tão só diante de
um fato que nos deixa vulnerável, que nos deixa envergonhados, né? Né, no sentimento de acreditar que a gente é indigno de aceitação, que a gente como ela fala, né, na definição, indigno de aceitação e de acolhimento por causa daquela situação, né? E a reação de distanciamento é quando a gente rejeita aquela experiência que a pessoa está relatando, que foi vergonhosa para ela, nos incomoda tanto, a gente se distancia e a gente rejeita, a gente recrimina a pessoa, né? Uma vez, eu falando com uma pessoa que eu gostava muito, né? E eu queria muito ser amiga e tal, aí a gente estava num diálogo e em algum momento eu me senti envergonhada por estar insistindo, né, na construção daquela amizade que não estava tendo reciprocidade. E eu falei para a pessoa, eu estou me sentindo envergonhada por estar insistindo, né? E aí a pessoa respondeu, eu não vejo razão para isso, não tem razão para se envergonhar. Não tem motivo para isso, não tem nada a ver isso que você está falando. Então, assim, na hora houve uma recriminação ali, né? Não houve um sentimento de empatia, que, aliás, a gente vai ver isso nos próximos capítulos, que a empatia é um dos componentes da resiliência, né? A vergonha ajuda a gente a lidar com esse sentimento, com essa emoção, e nos ajuda a sair mais forte, né, diminuir os danos, né, a empatia diminui os danos em muitas situações, e especialmente nessa que a gente está estudando, da situação de vergonha. Então, essa pessoa falou isso para mim, não vejo razão para isso, não tem nada a ver com o que você está falando, tal. Então, houve imediatamente um julgamento, uma recriminação, uma rejeição e um distanciamento, né, e aquilo foi muito ruim para mim, né, eu me senti não acolhida, né? Eu me senti não compreendida, não legitimada, né? Geralmente, quando a gente exclui, quando a gente julga, a gente está invalidando o sentimento da outra pessoa, né? Então, essas são as duas formas de lidarmos, né, no primeiro momento, com o contato com o sentimento de vergonha, né? Aí um exemplo que o capítulo traz, esse capítulo traz, é que, assim, uma moça, a moça era filha de uma mulher que havia se suicidado, né? Então, aqui, a filha da mulher que se suicidou, e aí julgaram a menina como se ela também fosse se suicidar. Então, julgaram a sociedade ali, a vizinhança dela julgou, ela se chama Alison, é o exemplo que a Brené traz. Julgaram a Alison como se ela também fosse fazer a mesma coisa, tipo assim, ela filha de uma mulher louca, né, porque o julgamento, infelizmente, é esse, de uma mulher louca, de uma mulher fraca, uma mulher sem Deus, né, por isso que ela se matou, porque geralmente as pessoas falam isso, né, não é porque isso é falta de Deus, enfim, os julgamentos são os mais cruéis possíveis, né. Então, começaram a julgar a Alison, que é a filha, né, da mulher que se suicidou, como se ela fosse fazer a mesma coisa, como se ela fosse louca também, como se ela não tivesse Deus, enfim. E ela viveu, até o momento em que ela teve a primeira chance de sair daquela vizinhança, ela viveu sob essa pressão e sob esse julgamento, esse olhar, né, dos vizinhos ali, julgando ela. Ela deixou de ser a Alison, ela passou a ser a filha da mulher que se suicidou, que se matou, que suicidou, a mesma coisa. Então, ela se sentia envergonhada, né? Ela sentia muita vergonha, vergonha do acontecimento. Então, você imagina a dor já de ter perdido a mãe por conta do suicídio e a dor de estar sendo julgada porque era filha, né, taxada, rotulada, a filha da mulher que se suicidou. Imagina a vergonha que essa menina passou, né? Então, a Brené fala que nós precisamos acolher todos os sentimentos de todo mundo que pertence a essa rede. Então, por exemplo, no caso da Alison, ela foi julgada e rotulada pela vizinhança. Então, a gente não pode simplesmente julgar a vizinhança que está julgando a Alison. Então, o sentimento de vergonha, ele precisa ser abraçado, compreendido e visto que todo mundo tem a sua limitação de percepção a respeito dos fatos e a respeito da situação que causa a vergonha, e cada um reage de uma forma, né? Então, a Brené, ela detalha mais isso, mas não tem como eu entrar muito em detalhes, senão a gente vai fazer mais uma aula aí de muito tempo, e aí não vai ficar pesado, a gente tem que ler o livro. No resumo que eu coloquei lá no Telegram, tem falando melhor, né, sobre esse acontecimento da Alison, tá?
Então a Brené fala assim, que nós precisamos compreender quando nós adotamos comportamentos que envergonham a outra pessoa, né? Isso é muito importante. A gente passa aqui para trabalhar melhor os 4 conceitos que a Brené propõe, que são importantíssimos para a gente compreender a vergonha. Ela chama de vergonha para iniciantes, né? Então, ela vem trabalhar o conceito de constrangimento, de culpa, humilhação e a vergonha propriamente dita. O constrangimento, ela fala, esses sentimentos, ela fala que pertencem a uma escala de gravidade, né? Então, o constrangimento é o menos nocivo, a culpa é mais nociva do que o constrangimento, a humilhação é mais nociva do que a culpa e o constrangimento, e a vergonha é mais nociva de todas. Só que veja bem, olha só, a gente tem o hábito de usar essas palavras como sinônimos, né? A gente vai falar assim, tá com vergonha, tá com constrangimento, se sentiu constrangido, se sentiu envergonhado, mas são coisas diferentes. Olha que interessante a abordagem da Brené. O constrangimento menos grave, passageiro, comum, que pode acontecer com qualquer pessoa. Aí, por exemplo, você está andando na rua, tropeça e cai. Então, tropeçou ali, sentiu aquele constrangimento, levantou, seguiu a vida, foi embora. Coisa que acontece com qualquer pessoa em qualquer momento e acabou, foi ali momentâneo. A culpa, ela tem a ver com a autopercepção, assim como a vergonha. A culpa, ela fala assim, autopercepção e autoavaliação, né, mais grave que o constrangimento. A culpa está ligada a eu fiz algo ruim. O verbo fazer, guarda esse conceito aí. Culpa, fiz algo ruim. Aí ela vem com a definição de humilhação, algo injusto que sabemos que não merecemos. Isso aqui é muito interessante. Algo injusto que sabemos que não merecemos. Aí, por exemplo, ela usa no livro um professor que chama um aluno de burro, né? Ele, na frente dos outros alunos, na sala de aula, o professor fala para o aluno, você é burro, você só tira nota baixa. Aí o aluno, a autopercepção dele é de que ele não é burro. Ele está sofrendo uma injustiça, o professor está sendo injusto com ele, está provocando nele um sentimento, está humilhando, ele está se sentindo humilhado porque o que o professor está falando é uma coisa injusta, ele não é burro, né? Então, o que ele faz? Ele tem essa consciência de que ele não é burro, ele tem a consciência de que a atitude do professor está errada, né, e ele consegue reagir. Então, ele pode chegar em casa e reclamar com os pais e falar, pai, meu professor me humilhou hoje na sala, disse que eu era burro, e ele corre por defesa, né, ele procura se defender da situação, pode ir na diretoria, enfim. A pessoa que está se sentindo humilhada, ela tem consciência de que aquela acusação, aquela situação é injusta para com ela, então ela tem ainda a força de reagir, né? Aí a gente vem para a vergonha, para o sentimento da vergonha. Ela fala assim, o mais grave de todas essas emoções é a autopercepção e a autoavaliação sobre que eu sou algo ruim. Então, enquanto a gente tem a culpa falando que eu fiz algo ruim, a vergonha, ela trabalha com o ser, com a essência da pessoa, né? Então, eu sou algo ruim. Aí a bagaça tá arrumada, né? Aí eu sou algo ruim, então eu não mereço ser amado, eu não mereço pertencer, eu não mereço ser acolhido, eu não mereço ser validado nas minhas emoções, né? Aceito, eu não mereço ser respeitado, eu não mereço nada, porque eu sou algo ruim. E essa é a base do sentimento da vergonha. E aí ela fala o seguinte, que a humilhação, repetidas vezes, ela pode se tornar vergonha, ou seja, se o professor fica chamando constantemente o aluno de burro, 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 uma hora o subconsciente dele vai absorver aquilo como sendo uma verdade. Então, aí, a partir do momento que ele absorve isso como uma verdade, pela repetição, ele vai entender que ele é burro mesmo. Então, se ele é burro, ele não merece nada. Se ele é burro, ele não merece nem o respeito das pessoas, né? Ele não merece nem estar na escola, e isso pode... E olha só, se eu não mereço estar na escola, se eu sou burro, se eu sou algo ruim, olha o desespero que pode gerar na cabeça da pessoa, levando inclusive ao suicídio, né? A ponta lá do isolamento, porque a vergonha, ela leva ao isolamento, né? Se ela
se a pessoa tem vergonha, ela acha que ela é uma coisa ruim, e que ela não é digna de ser aceita, de pertencer, de ser respeitada e amada e acolhida, ela vai se isolando. E aí, se ela vai se isolando, cadê a vida da pessoa? Ela não interage com ninguém. Isso leva a depressão, leva a uma série de transtornos. A própria violência, né? A violência que a pessoa fica vivendo naquele vulcão ali, uma hora ela vai explodir, pode ter reações violentas contra ela e contra as outras pessoas. E ela pode levar ao máximo aí a ponta que é o suicídio, né? Que é uma das coisas mais tristes que a gente pode ver acontecer na vida de alguém. Durante essa pandemia, nós tivemos duas amigas, eu já falei isso antes aqui em outras lives, duas amigas que cometeram suicídio, e foi uma experiência muito, 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 muito triste, uma coisa muito ruim mesmo. A gente vai para o objetivo 4, que é a teia da vergonha. A Brené diz que a vergonha ela nasce a partir de um centro e ela vai fazendo as ramificações, né? Lá no canal do Telegram eu disponibilizo no e-book a teia, a própria teia, o desenho da teia, o formato da teia, como é que é bem mais fácil de compreender, tá? Então, ela fala o seguinte, ó, a vergonha nasce, eu vou colocar o óculos aqui porque tá tão pequenininho. Olha, nasce de uma rede de expectativas, né? De expectativas. Teia da vergonha, composta pela própria pessoa, pela sua família, pelos amigos, pela escola, pela religião, pelos médicos, pela TV, pelas redes sociais, pela mídia como um todo, né? Ela nasce no medo, aí a vergonha, ela nasce no medo de quê? O medo do não pertencimento. Aumenta meu cachorro de novo. Filho, Dubi, vem cá, amor. Ela nasce do medo, né, da recriminação, da desconexão. Essa palavra é uma palavra que eu respeito muito, essa coisa da conexão e da desconexão. Eu uso muito essa palavra, eu aprendi muito sobre a vida por meio dessa palavra. Realmente a vida da gente é conexão. Nós nascemos nós somos biologicamente programados para a conexão, né? A nossa essência, nós somos todos um. Se a gente leva isso para a física quântica, é aquela coisa de somos todos um, somos energia, estamos aqui fracionados nessa experiência terrena, mas somos todos um. Então, nós temos uma natureza biológica e física e energética de conexão. E quando a gente desrespeita essa natureza, a gente quebra essa lei de conexão, vários transtornos ocorrem. Deixa eu pegar meu cachorro. Oi, gente. Vim participar da aula virtual. Gente, esse aqui é o Dubi, ó. É difícil ver a cara dele, porque toda vez ele quer ficar olhando pra mim. E meu amor? Aqui, ó. Filho, olha lá, fala oi. Oi, pessoal. Esse meu cachorrinho é meu tesouro, né? Tem a outra também, só que ela não gosta muito de ficar no colo, então eu pego ele, chameguinho, né, mãe? A outra tá aqui, depois eu mostro pra vocês. Então, assim, eu respeito muito essa questão da conexão e da desconexão, né? É muito ruim quando a gente se sente desconectado, quando a gente se sente isolado, isso leva a uma dor muito grande, né? Então, eu anotei assim, ó, vem do medo, né, da recriminação, da desconexão e do não atendimento à necessidade humana universal de pertencimento, tá? Todo ser humano tem a necessidade de pertencimento, isso é universal. Nos estudos de comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, que foi o desenvolvedor dessa metodologia, que foi um grande mediador de conflitos, né, não sei se eu já falei aqui para vocês, eu curso pós-graduação em mediação de conflito e comunicação não violenta. E a gente estuda esse material dele. Ele traz uma lista de necessidades universais, né? E uma delas é a necessidade de pertencimento. Então, isso é universal. Todo mundo tem essa necessidade de pertencer, a necessidade da comunicação, da conexão afetiva, do estabelecimento de laços entre as pessoas, né? Essa é a nossa essência, a essência é o amor. Aí a gente começa a falar fugir um pouco aqui do tema do livro, mas acaba que tudo está conectado, né? Depois eu vou fazer um estudo também sobre comunicação não violenta. Eu vou fazer acho que
livro aqui da série de estudos de livros deve ser algum da comunicação não violenta, vai ser bem legal. Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber aí as novidades, tá bom? E se inscreve também no grupo do Telegram, porque lá você vai ter acesso ao material escrito, aos resumos, tá? Então, acompanha aí o conteúdo do canal, que vai ser muito bom, tá? Então, seguindo aí adiante. O que é essa teia da vergonha? Olha, a teia da vergonha, ela é formada pelas expectativas comunitárias, né? Ela fala comunitárias porque é da comunidade como um todo, né? Cada comunidade tem a sua expectativa sobre a outra pessoa, né? É aquela imposição, a imposição dos padrões de como, quem e o que devemos ser, né? Que aquela comunidade espera. Exemplo, tem os exemplos são barra pesada, olha só. Eu preciso dar um jeito de aumentar, porque tá ruim para eu enxergar. Aí eu coloquei aqui, ó. Exemplo, seja perfeita, mas não artificial. Seja perfeita, mas não gaste dinheiro demais com as superficialidades, né? Então, são expectativas contraditórias, né? Aquela coisa, coma bolo, beba cerveja, mas continue magra, né? E a Brené fala também que a teia, ela é separada por gêneros, né? A teia de expectativas comunitárias, ela também é separada por gênero, o que se espera de um homem, qual a expectativa a respeito do homem, né, e qual a expectativa a respeito da mulher. E ela deixa bem claro que são expectativas irreais e cruéis e contraditórias, né, porque é esse exemplo que ela dá. Seja perfeita, né, tenha um corpo lindo, maravilhoso, mas não gaste tempo nem dinheiro com isso, né, porque se você gastar tempo e dinheiro com isso, você é superficial. Seja muito legal, beba cerveja, mas não fique gordo, enfim, fala-se muito sobre as expectativas, principalmente da aparência, né, em relação ao gênero feminino, né. Ela fala lá, coma bolo de chocolate, beba cerveja, mas seja magra, né. Seja livre para você fazer o que quiser, mas desde que seja isso aqui que a gente admite que você queira, né? Então, é bem complexa essa formação da teia, essas expectativas contraditórias. E aí eu coloquei por último assim, ó, provoca a depressão, o isolamento, a ansiedade, a agressividade, a insegurança, entre outras coisas, né? Aí eu gostaria de saber se você tem alguma pergunta. Deixa a sua pergunta aí nos comentários para que eu possa responder, tá bom? E lá na frente a gente pode, de repente, fazer uma live para responder essas perguntas para todo mundo, beleza? O objetivo é aqui, ó, vergonha, recriminação e poder. E a questão do poder, a gente ouve muito falar sobre empoderamento feminino. Então, a questão do poder, principalmente para a mulher, é difícil de ser administrada porque, assim, a sociedade espera que a gente seja poderosa, né, o empoderamento feminino, mas, ao mesmo tempo, quando a gente se empodera, nós somos taxadas de arrogantes, nós somos taxadas de bruxa, nós somos taxadas de agressiva, de louca, de um monte de coisa, né? Eu converso com algumas pessoas e no final de semana eu tive um diálogo com um homem e eu defendi uma opinião minha e eu falei, mas isso é verdade, né? Para mim, aquela opinião é a verdade. E ele falou assim, é essa sua arrogância que faz com que as pessoas se afastem de você. Então, a percepção dele sobre a minha firmeza, a minha convicção sobre a minha opinião, ele interpretou isso como arrogância. Então, quando a gente se empodera, a gente bate o pé, a gente firma a nossa opinião e não se deixa manipular com facilidade, muitas pessoas interpretam isso de uma forma negativa, mas, ao mesmo tempo, a comunidade quer que a gente seja empoderada. Então, assim, seja empoderada, mas não seja escrota. Seja empoderada, mas se você for empoderada, você vai ser chamada de arrogante, vai ser chamada de metida, vai ser chamada de um monte de coisa, né? Então, realmente, é uma expectativa, uma imposição bastante contraditória, né? E que gera realmente a vergonha, e forma, né, a teia da vergonha. Aí a Brené traz, nesse capítulo, falando sobre o poder, sobre o conceito de poder, né? Então, pelo dicionário, poder significa capacidade de agir ou produzir um efeito. Capacidade de agir ou produzir um efeito,
né, bem simplificado e bem claro, né? E aí ela traz duas formas de poder, que é o poder para submeter e o poder verdadeiro. O poder para submeter, ele vem da consciência de escassez, da mentalidade de escassez. É aquele poder que você, para ter esse poder, você precisa tirar de outra pessoa, né? É aquele poder que humilha, aquele poder que constrange, aquele poder que envergonha a pessoa, né? É aquele poder que tira vantagem, aquele poder que submete o outro pela força, né? Eu coloquei aqui o poder da submissão, de controlar a pessoa, né? De ter controle sobre a vida de alguém. É o poder que vem do medo mesmo, né? O medo, a necessidade de autoafirmação, a necessidade de se defender. Então, para eu ser poderoso, para eu me sentir uma pessoa poderosa, eu tenho que submeter outras pessoas, né? É um poder que vem do externo, não um poder que vem do externo. Esse é o poder para submeter, conforme o livro. E tem o poder verdadeiro, que é o poder que vem da mentalidade, da percepção de abundância, que é o poder que vem de dentro, né? Aquele poder de mudar a si mesmo, o poder de mudar a sua própria realidade. Eu coloquei assim, capacidade de mudar, de transformar algo de uma forma ilimitada. É uma coisa que vem de dentro para fora, então você não precisa tomar de ninguém, você não precisa destituir alguém do poder para ocupar esse lugar de poder, porque todo mundo tem essa capacidade de agir e de provocar, né, um resultado. Então o poder verdadeiro, ele é interno, ele nasce internamente, né? E aí ela fala que é um poder que a gente pode criar dentro da gente mesmo por meio da nossa expansão de consciência, da nossa maturidade, de conhecer e lidar melhor com as nossas emoções. Então, é um poder interno. E ela traz 3 aspectos do poder verdadeiro, que é a consciência, né, que é saber qual é o problema, qual é o desafio ali, a escolha, que a partir do momento que você tem consciência sobre o desafio, sobre o problema, sobre algo que você quer resolver, né? Aí você tem a escolha você busca as opções para resolver aquela questão, então você escolhe, você decide qual vai ser a solução, né? Que solução que você vai usar para resolver aquele problema, e a mudança, que é o fazer realmente, né? Então, são 3 aspectos: consciência, escolha e mudança. Consciência, saber qual é o problema; escolha, avaliar quais são as possibilidades de solução e adotar uma, né? Escolher uma solução; e a mudança, que é o executar essa mudança, essa forma de mudança, né, essa forma de solucionar esse problema. E esse é o poder verdadeiro, que independe de tomada, você não precisa tomar de ninguém, isso vem de dentro, né, nasce com nosso próprio desenvolvimento, o nosso autodesenvolvimento, nosso autoconhecimento, né, na verdade. E aí, é isso, poder para submeter e o poder verdadeiro. Está aí escrito no slide esses três elementos aí, né, que é a consciência, a escolha e a mudança. Aí, a partir desses conceitos, a gente vai trabalhar, eu fiz esse comparativo, né, relacionado à conexão e à desconexão. Então, quando a gente se sente conectado, a gente se sente valorizado, a gente se sente aceita, a gente se sente respeitada, amado, né? A gente se sente pertencente, né? A gente se sente reconhecido como pessoa. E isso nos fortalece de uma forma absurda. Para vocês terem uma ideia, eu estava com muita dificuldade em gravar esse vídeo aqui, esse segundo vídeo. Eu tenho vivido bastante desafios, assim, desde que eu escolhi deixar o emprego no Senado para me investir nesse projeto, nos meus estudos de mediação de conflito, né, da pós-graduação, de me tornar uma palestrante na área. Então, eu tenho enfrentado desafios muito grandes, principalmente financeiros, porque desde que eu saí do Senado, eu fiquei sem salário, então eu não tenho um trabalho fixo, uma fonte de renda fixa e tal. E isso abala muito a gente, porque fica tudo muito limitado, né? E aí tem horas que a gente não tem cabeça para nada, você fica preocupado pensando como é que vai ser amanhã, como é que eu vou pagar a conta assim, como é que eu vou pagar a conta assada, de onde vai vir o dinheiro e tal. E eu estava muito enfraquecida, estava muito sem energia para gravar esse vídeo aqui, para continuar o estudo do livro, porque é muito desafiador, né?
eu tenho para estudar aqui, para gravar esse vídeo, eu tenho que estudar o capítulo, eu tenho que resumir o capítulo, fazer os slides, me expor. Aí, às vezes, eu não estou com vontade de aparecer na tela, às vezes, eu não estou com vontade de me arrumar. Hoje eu estou aqui maquiada, bonitinha e tal, porque eu dei uma animadinha, aí eu vou te contar por que eu dei uma animada. Aí, falando dessa coisa da conexão, né? Então, eu estava muito desanimada, muito sem ânimo, sem gás para me expor, para falar. Estava me sentindo muito enfraquecida emocionalmente. E aí, eu passei o final de semana com pessoas que eu amo muito, e isso me deu uma força tão grande, eu me senti tão querida, tão amada e tão fortalecida que eu estou aqui gravando para vocês. São 23 horas e 22 minutos e eu tô aqui gravando esse vídeo e eu tô super feliz porque eu tive a oportunidade nos últimos 2, 3 dias de estar em contato com contato presencial, né, que por conta do vírus a gente acaba se isolando, ficando o tempo inteiro em casa sozinho e só interage pela internet. E acaba que a presença faz muita falta, né? E aí eu tive a oportunidade de passar 2, 3 dias com pessoas que eu amo demais, e eu me senti muito, muito forte e muito cheia de energia, e aí eu consegui gravar para vocês. Então, a gente, olha como é importante, né, a conexão. Eu tive a minha necessidade de pertencimento e de afeto atendida aí nos últimos 3 dias, e isso me fortaleceu. Então, me senti valorizada, me senti merecedora, me senti aceita, me senti pertencente, me senti importante, me senti querida, amada, né? E isso faz com que a gente tenha condições de exercer os nossos talentos, as nossas potencialidades, né? Ao passo em que, quando a gente se sente desconectado, quando a gente está distanciado, né, a gente sente exatamente o oposto do que eu acabei de falar, que é desvalorizado, rejeitado, excluído, isolado, né? A gente se sente negligenciado, a gente se sente sem importância, a gente fala, pô, qual é o sentido da minha vida, né? Tô aqui sozinha dentro de casa, não interajo com as pessoas, eu não pertenço a um núcleo afetivo, um núcleo emocional, né? Então, é muito importante essa questão da conexão, né? E o quanto a vergonha quebra a conexão, o quanto a vergonha faz com que a gente não queira estar, não se sinta merecedor de estar pertencendo, de estar pertencente, né, a um grupo, né, ou de amigos, ou de trabalho e tudo mais, família, enfim. Aí, como vocês estão vendo aí no slide, eu coloquei vergonha e barra desconexão, né? Que é luta, fuga e paralisia. Quando a gente está numa situação de vergonha, de desconexão, a gente tenta lutar, mas ao mesmo tempo a gente foge e tem hora que a gente fica paralisado porque a gente não sabe o que fazer, né? A gente não sabe como lidar com essa exclusão, com esse isolamento, né? E aí eu coloquei que a vergonha e a desconexão, elas causam, né, isolamento psicológico, mentiras, vida dupla, vícios, que tem a ver com a fuga, né, automutilação, a violência, a depressão, o desespero e o suicídio, né. Então, é barra pesada. A gente precisa falar sobre vergonha, a gente precisa falar sobre essas emoções que são tão presentes no nosso dia a dia e que a gente, às vezes, não se dá conta de que determinada situação que a gente está vivendo, que determinado comportamento de determinada pessoa está sendo movido, direcionado, dominado ali pelo sentimento de vergonha. Aí, como eu falei antes, vem o conceito final da Brené, que que ela completa, né? Eu li um conceito lá no início do vídeo e a Brené, no final do capítulo, ela traz esse conceito que é um pouco mais amplo, né? Então, ela fala o seguinte: a vergonha é um sentimento ou uma experiência intensamente dolorosa de acreditar que somos inadequadas e, portanto, indignas de aceitação ou de acolhimento. As mulheres costumam experimentar a vergonha quando se veem emaranhadas em uma teia de múltiplas camadas de expectativas sociocomunitárias conflitantes e antagônicas. A vergonha cria sentimentos de medo, recriminação e desconexão. Então, é um conceito que a gente tem que parar, ler e pensar e refletir a esse respeito. E aqui ela fala sobre mulheres, porque esse livro foi
ele é baseado numa pesquisa com 300 mulheres, como eu falei anteriormente, né? Mas isso serve para qualquer pessoa, independente de gênero, né? Homens e mulheres, como eu disse, o pertencimento, o afeto, a validação, o reconhecimento da pessoa, né, das emoções, das características, a aceitação, ela é uma necessidade universal. Então, tanto faz homem, mulher, não independe de gênero, tá? De gênero, de orientação sexual, de característica física. Então, ser humano. O ser humano precisa, tem essa necessidade de pertencimento. Tá certo? E aí, gente, eu termino por aqui, deixando aí uma proposta de atividade que está lá na apostila, no e-book do Telegram, que é assim, a hora da atividade. Então, experimente fazer essa atividade, que é bem interessante. Você faz para você mesmo, né? Porque aqui a gente está trabalhando o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Meu canal é voltado basicamente para isso. Então, você pega uma folha de atividades, que pode ser o seu caderno, ou pode ser essa folha que está lá no Telegram, e você lista aí, ó, um exercício individual para sua própria reflexão. Eu sinto vergonha de... Aí você vai listar do que você sente vergonha. Sente vergonha do seu cabelo, sente vergonha do seu corpo, sente vergonha da sua voz, sente vergonha, sei lá, do seu casamento, sente vergonha da sua família. Seja sincera com você, porque quanto mais sincero a gente mais condição a gente tem de buscar a cura e o entendimento e o acolhimento para aquela emoção, né? Seja sincero, por mais feio que possa parecer, por mais terrível que possa parecer, seja honesto com você mesmo, aquela coisa, né? Todo mundo tem a sombra, né? A gente tem a nossa sombra. Mas se a gente não olhar para a nossa sombra, a gente nunca vai conseguir botar a luz nela e curar, né? A gente fica escondendo a nossa dor, e se a gente esconde a dor, a gente nunca vai conseguir se livrar dela, curar essa dor, né? Então, sinto vergonha de... Anota aí do que você sente vergonha. Sinto vergonha quando... Em que momento você sente vergonha? Quando? O que dispara? Qual é o seu gatilho, né? E aí, quando você sente vergonha, o que você sente? Dói no seu corpo? Você sente vontade de chorar? Você sente ansiedade? Né? Você sente vontade de se esconder? Você sente vontade de se isolar? O que você sente quando você sente vergonha? É importante a gente trabalhar listando, escrevendo, conhecendo as nossas próprias emoções. A partir do nosso autoconhecimento, a gente consegue encontrar a nossa cura, né? Então, é isso. A gente vai se enfrentando, né? A gente vai se olhando por dentro e a gente vai buscando e encontrando, né, a nossa própria cura. A aula de hoje foi, então, a compreensão, o primeiro contato com o capítulo 1, né? Vergonha para iniciantes, compreendendo a vergonha, né? Do livro Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo. Então, eu espero que você tenha gostado. E lembro mais uma vez aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ser avisado do vídeo, né, da postagem do vídeo. Entra lá no canal do Telegram. O canal do Telegram é legal porque ele é um canal, ele não é um grupo. Então, só eu que posto. E eu só posto coisas lá relacionadas ao estudo deste livro, tá? Excepcionalmente, eu posso postar algum aviso pertinente, né, a esse nosso assunto, mas você pode ficar tranquila que você não vai ter aquela agitação de grupo, sabe? A interação e tudo mais. A interação a gente faz aqui pelos comentários, né, aqui do vídeo no YouTube, e a gente vai interagindo por ali. Quem quiser participar vai deixando comentário, vai respondendo outros comentários, então a gente deixa para interagir aqui pelo canal no YouTube, tá bom? Então, fica tranquila, pode entrar lá no canal do Telegram, aí pelo link que está aí na descrição, e aí você já vai ter acesso a algumas coisas, ó. O resumo dos capítulos escrito, né, um e-book, lembrando que ainda não, o material que está lá não está revisado, então vocês vão encontrar erros lá, mas eu estou ajeitando com o tempo, tá bom? Então, é o resumo por escrito do e-book, o link do audiobook, porque eu leio, né, o livro inteirinho e eu posto no YouTube a leitura do capítulo, do capítulo real mesmo. Eu gravo o áudio, né, então tem lá, se quiser
ficar escutando enquanto está dirigindo, vai escutando a leitura do livro, é o audiobook, né, de cada capítulo. E também o link do vídeo da aula, dessa aula aqui, da aula anterior, né, então de cada aula de capítulo, não aula, né, mas assim, a nossa, também não posso chamar de conversa, porque só eu estou falando, né, mas digamos que seja o nosso estudo, o nosso capítulo de estudo, nosso vídeo de estudo dos capítulos do livro, né, então vamos chamar assim, nosso vídeo de estudo da série, tá bom? Aí tá tudo lá, e também esses slides aqui dessa aula, desse vídeo de estudos, vai estar lá também, já está, quer dizer, acabei de postar junto aqui com o vídeo, tá legal? Então não esquece, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho e compartilhe com outras pessoas se esse conteúdo está fazendo sentido para você. E coloca aí suas dúvidas, pode falar comigo no direct também, no Instagram, o meu Instagram tá aí no slide, que é Anicilva627, lá é um Instagram mais pessoal, assim, eu posto coisas sobre a minha rotina, sobre meus esportes, sobre, enfim, minhas coisas pessoais, mas você pode interagir comigo lá também, se quiser me mandar um direct, tá bom? Eu respondo com o maior carinho e com o maior prazer, tá certo? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo!